Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 11 e o versículo de número 17. Assim está escrito. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Aqui está uma advertência do Senhor Jesus para o povo da sua época, os seus discípulos que o seguiam, e aqueles que faziam parte dos que vinham ouvir a Jesus e estar próximo dele. Então nós observamos que Jesus sempre trouxe orientações, advertências, para que aquilo que realmente não seja do agrado da vontade de Deus e não contribua para a glória do nome do Senhor, estas coisas elas devem ser evitadas. E parece que as coisas que são para serem evitadas ou não permitidas, parece que estas coisas despertam no coração humano uma vontade, um desejo, uma força em comum de realmente pender para esse lado. Observe Adão, quando Deus falou com Adão e Eva, para que eles comessem de toda a árvore que havia no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não. Ora, quantas árvores frutíferas tinha no jardim? Uma porção. E Deus falou somente a respeito de uma. E eles deixaram todas as outras e se colocaram, sendo enganados por Satanás, para comer justamente aquela que o Senhor Deus disse que não comesse. Porque afirmou: no dia que dela comer, vocês certamente morrerão. Deus não disse: não coma e pronto, só isso. Não, mas ele deu os detalhes. Ele disse: não coma, porque no dia que dela vocês comerem, vocês morrerão. Então eles comeram consciente de que iam morrer, e morreram porque Deus é justo. Deus falou com amor, Deus avisou com amor, mas na hora que eles desobedeceram, Deus teve que agir com justiça. Por quê? A palavra de Deus não é palavra dos homens que fala aqui e ali cai por terra. A palavra de Deus é segura, é firme, é fiel. O que Deus disse está dito. E se não houver cumprimento ou obediência, haverá a justiça de Deus. Aqui, Jesus entrou no templo, e quando Jesus estava chegando lá no templo, ele observou lá algo estranho, logo na entrada do templo. Tinha lá os cambiadores, os vendedores, os negociadores, os trocadores de moedas, aqueles que já traziam os animais para oferecer ao sacrifício, porque era muito vergonhoso o pecador trazer o animal caminho afora da casa dele até o templo. Todo mundo ia saber que ele estava com alguma falha. Não, então a gente coloca aqui do lado do templo, pegou aqui, apresentou ali, está tudo certo, quase ninguém fica sabendo. Então a ideia humana é essa, são maquinações para esconder o pecado e para também ter vantagem nas coisas que pertencem a Deus. Sempre a humanidade tem usado desse mesmo expediente. Eles querem usar as coisas de Deus com vantagens pessoais. E aqui estava um. Eles se associaram, se reuniram na casa, no templo, e começaram a vender, a cambiar. E diz, e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombos. Eles não iam no templo para adorar, eles iam para fazer negócio. E isso aborreceu a Jesus. Jesus não tolerou este tipo de coisas. Ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. O templo teria que ser
era consagrado a Deus, teria que ser respeitado. Porque o lugar ali era consagrado a Deus. Então, vem o texto que li. E os ensinava dizendo, não está escrito? Sim, está escrito. Lá nos Salmos, os profetas, não está escrito. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Era este o nome que a casa de Deus deveria ser conhecida em todas as nações. Quando se falasse da casa de Deus, logo se associava casa de Deus, casa de oração. O lugar em que as pessoas se reúnem para orar a Deus. Este era o objetivo, o propósito de então irem à casa de Deus para orar. Mas ele diz aqui, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Vocês mudaram a essência da minha casa. Vocês perverteram o significado da minha casa e, portanto, vocês agora a tendes feito dela covil de ladrões. Porque vocês levaram mesa, levaram cadeira, levaram moeda, levaram animais, levaram todos os objetos para compra e venda, troca dentro da casa de Deus, negócio dentro da casa de Deus. Deus abençoe a irmã Sônia Bono. Negócios na casa de Deus. Ora, se Jesus já lá no seu tempo observou isto e reprovou de maneira enérgica. Jesus não disse, não, porque vocês estão aí, quem mandou vocês entrar? Vocês querem fazer a gentileza de sair? Tira esses negócios daqui, porque aqui é o templo, aqui é a casa de Deus. Não. Jesus foi quente para o lado deles. Olha, Jesus expulsou, Jesus derrubou as mesas, Jesus derrubou cadeira, Jesus fez um alvoroço lá dentro. As pessoas nunca tinham visto Jesus daquele jeito. Sempre, como quem diz, o Jesus paz e amor, né? Jesus que prega, que ensina, que cura, que abençoa. Mas uma coisa este povo fez. Eles macularam a santidade de Deus, perverteram o propósito do templo e Jesus não tolerou isso. Jesus disse, não, isso não vai ficar assim. E em outro caso, Jesus pegou lá um tipo de vamos dizer, uma chibata e desceu a correada nessa gente. Eles mereciam, era isso mesmo. Usando a casa de Deus para benefício próprio. Pecando duas vezes. Pecando porque contaminaram o templo que era consagrado a Deus e perverteram-se porque estavam negociando financeiramente dentro do templo. Deus abençoe a irmã Rosângela. Jesus não aceitou isto. Mas parece que essa lição não foi aprendida. Jesus fez isto lá. Os séculos se passaram. Está registrado na palavra de Deus. A casa de Deus é casa de oração. Não é casa de negócio, não é casa de teatro, não é casa de entretenimento, não é casa de bruxaria, não. A casa de Deus é casa de oração. E esta é a finalidade. E ai de quem perverter este princípio da casa de Deus e começar a colocar lá dentro os móveis de Tobias, as cadeiras dos vendedores, os aparatos do mundo. Tudo isto são coisas que as pessoas estão fazendo no templo. Negociata, venda de coisas dentro da casa de Deus, ali não é para isso. A venda é no comércio. Quem quiser comprar, vai no comércio. O comércio é próprio para isso, para colocar utensílios para venda. O templo de Deus, não. Ele é lugar de adoração. É para chegar lá e adorar. Então, é importante que nós atentemos para essa advertência de Jesus, porque hoje as coisas estão trocadas. Estão vendendo louvor,
estão vendendo pregação, estão vendendo unção, estão vendendo todo tipo de coisas dentro da casa de Deus. Porque quando se cobra para cantar, se cobra para pregar, se cobra para orar, está fazendo da casa de Deus casa de negócio. Isso aborrece o coração de Deus. E Deus vai agir com justiça com quem age desta maneira. A casa é dele, não é nossa. Não é casa que todo mundo manda. Quem dá ordem naquela casa é Deus. E nós, ao chegarmos lá, devemos ter consciência que estamos na presença de Deus e tudo que fizermos ali deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. E devemos chegar com temor e tremor, com sinceridade, pureza e verdade, sem nenhuma segunda intenção, sem querer ter vantagens pessoais. Ali não é lugar para isso. Lugar de promoção é em outro lugar. A casa de Deus é lugar de adoração. Quando nós reunimos na casa de Deus para adorar, o nome do Senhor é glorificado, o Espírito Santo renova o nosso espírito, nós sentimos a presença de Deus, o ambiente se transforma, a glória de Deus se manifesta, milagres acontecem. Mas por que não acontece mais? Porque mudaram a finalidade da casa de Deus. Hoje tem de tudo na casa de Deus. Tem bazar, tem entretenimento, tem filme, tem histórias mundanas, todo esse tipo de coisa. Tem dança dentro da casa de Deus, tem encontros amorosos. Estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. E depois vai se reunir para cantar, para adorar. Deus vai receber essa adoração? De maneira nenhuma. Deus não recebe nada misturado. Ou é puro para Deus, ou Deus não aceita. Estas coisas precisam se dizer. Há muitas pessoas que estão vendo e não estão dizendo nada. Mas é preciso dizer, é preciso falar com todas as palavras em alto e bom som. Deus não se agrada desse tipo de coisas que fazem na casa dele. A casa é dele, então nós temos que cumprir a norma dele. Não impor a nossa, colocar as nossas regras. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos servir a Deus conforme manda a palavra do Senhor. Então, ali não é lugar de representação. Ali não é teatro. Ali não é circo, ali não é cinema, ali não é lugar de balada, ali é casa de Deus. O único assunto que se deve fazer na casa de Deus é adorá-lo e prostrar-se em oração diante do Senhor. Então Jesus disse, os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração. Casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. A oração, hoje, é uma coisa que está perto de desaparecer. Já não se ora mais como orava antigamente. Já não se dedicam mais tempos à oração. A reunião de oração está sendo abominada pelo povo dos nossos dias. Quando se fala de oração, ninguém se manifesta favorável a isto. As pessoas querem movimento, as pessoas querem barulho, as pessoas querem gritaria, querem cantoria. Agora, oração, para que orar? Um sacrifício? Deus não quer mais esse sacrifício de oração. Jesus passava noites inteiras em oração. E ele deixou-nos esse exemplo. Jesus nunca abriu mão da oração. Os apóstolos oravam diariamente, no templo e nas casas. Oravam e pregavam. Oravam e pregavam.
Este era o trabalho importante. Eu me lembro que logo que me converti, essas reuniões de oração, elas eram firmes e o povo dava valor à oração. Tinha 2 dias na semana que eram cultos de oração. E tinha pela manhã a consagração que sempre as irmãs estão fazendo. Mas ali é uma igreja de 200, 300 pessoas, é 3, 4 irmãs. Só que ainda vai orar. E muitas das vezes vai por conta da responsabilidade que colocaram que ela tem que ir. Mas não tem aquele prazer, aquela vontade, aquela disposição. Deus abençoe, Josué. Não tem mais aquela disposição de se curvar, de joelhar, de orar, de derramar o coração na presença de Deus. Então, os problemas aumentam, as dificuldades aumentam e as bênçãos de Deus cada vez tornam mais escassas por conta disso. Não há preparação, não há seriedade com as coisas de Deus, não há responsabilidade de um verdadeiro cristão. Eles querem chegar lá e a bênção seja como um fast food. Pediu na hora, ela desce. Não é assim. Primeiro, Deus precisa trabalhar na nossa vida. Nós precisamos nos amoldar ao propósito de Deus. E quando fizermos isto, o Senhor Deus, por misericórdia, nos abençoará. Eu me lembro quando nós orávamos, e principalmente quando tínhamos oração, tinha na semana um dia que era só oração. Orava o tempo todo, tirava os últimos 10 minutos, cantava um hino, fazia uma oração e ia para casa. O outro dia era doutrina. Orava pelo menos 30 a 40 minutos, e depois um hino para uma oferta, e depois mais 30 minutos, 40 ou 1 hora de ensinamento. E a igreja era assim. O povo tinha prazer, tinha vida espiritual, uma vida com saúde. Não arredava o pé. Se chegasse atrasado no culto, não tinha lugar. Porque as pessoas iam com vontade, iam com prazer. As vigílias era 2 horas, 1h30, 2 horas de joelho, orando. Não é só ajoelhadão, é orando, falando com Deus. Quantas pessoas foram revestidas de poder, receberam dons de Deus, levantava meia hora para ir num banheiro, ou tomar uma água, qualquer coisa, depois voltava mais outro período daquele de oração. Quando dava 5 e pouco, 6 horas da manhã, todo mundo ia para casa alegre e feliz, e o culto no domingo era uma bênção. O poder de Deus se manifestava. Por quê? Porque tinha preparo de oração. Hoje já não tem. Há muitos anos atrás, há uns 10 a 12 anos atrás, eu mudei de setor, fui para um setor. Tem vigília, vamos para a vigília. Eu sempre gostei de vigília. Vamos para a vigília. Então vamos para a vigília, vamos para orar. Para mim, vigília é lugar de oração. Chegamos lá, 11h15, orou até mais ou menos umas 15 para meia-noite, e depois foi só cantoria e pregação, e não teve mais oração. Ora, que vigília é essa? Hoje, os vigilião que eles apresentam aí. Os vigilião é com pregação e com vários cantores. Agora ninguém fala nada de oração. Não. Oração para quê? Não, é só cantar e pregar e pronto, tá tudo certo. Depois que cantou, o que pregou, leva o preço dele e está tudo certo. E é o que Jesus disse aqui. Estão fazendo da minha casa covil de ladrões. Quem negocia dentro da casa de Deus, quem leva as coisas para vender dentro da casa de Deus, quem leva o seu livro, o seu trabalho, o seu CD, a sua obra, o que quer que seja, para vender dentro da casa de Deus, ele está em falta diante de Deus. A casa de Deus não é lugar disso. O lugar disso é no comércio, é nas lojas, onde elas estão. E lá sim, interessou alguma coisa, vamos lá e compramos e trazemos. Agora, ir à casa de Deus para comprar as coisas, não foi isso que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é que nós temos que dar de graça o que de graça recebemos. Se vai cantar, cante para a glória de Deus. Não cante esperando receber o preço. Se vai pregar, pregue para a glória de Deus. Não espere receber um preço.
Faça por amor a Deus. E as necessidades? Se você for fiel a Deus, se você for sincero e verdadeiro, Deus vai cuidar de outra forma. Não é preciso usar um expediente que Jesus não aceita. Isso é contrário à vontade de Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isto. Não fazer da casa de Deus casa de negócio. Casa de Deus é casa de oração. E quando nós voltarmos a este prisma, a esse direcionamento que Jesus deu, olha, milagres vão acontecer. As pessoas com sede de Deus vão voltar a frequentar, vão buscá-lo na oração, porque a finalidade é esta, é chegar lá e buscar a Deus. Deus se apresenta diante do povo, mas é preciso que tenhamos coragem e graça de Deus para fazer isto. Para fazer isto. Muitas pessoas estão enfraquecidos e desanimados porque têm observado certas coisas que não estão autorizados pela palavra de Deus, e é preciso que estas coisas sejam reprovadas, reprimidas, e que não se dê espaço a esse tipo de coisas. Deus abençoe, pastor Robson. Deus abençoe, pastor Valdevino. Então, o que Jesus falou está valendo. A palavra de Jesus não perde sua validade. A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Não contribua para isto. Não compre nada no templo. Não leve nada para levar no templo. Não leve nada para vender no templo. Vá ao templo com a sua Bíblia, a sua harpa, o seu lenço e um coração de adorador. Vá adorar a Deus. Ter a sintonia do Espírito Santo, o discernimento de Deus. Ouvir a voz de Deus. Deus quer falar. Deus tem prazer de falar. Mas não tem tido espaço, não tem tido oportunidade. Quando era Deus que governava os lugares de culto, a coisa ia bem. Quando os homens tomaram o comando de Deus e passaram a governar, as coisas ficaram ruins. Então é preciso voltar a esta prática, sim. Deus abençoe, pastor Demerson. Então é preciso voltar a observar o que Deus disse. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Não é lugar de entretenimento, de risadagem, de tantas coisas que as pessoas fazem e que não agradam o coração de Deus. Lembra de Adão. Ele fez o que Deus não aceitou, Deus agiu com justiça. Se você está fazendo o que Jesus reprova, você vai ser tratado com justiça. E você está sendo avisado hoje. Hoje, estes lábios estão fazendo eco da palavra de Jesus para o seu coração, para o meu coração. Nós precisamos entrar pelo caminho da obediência. Só assim vai haver uma mudança total no meio do povo de Deus. Eles vão voltar a ser aqueles tocha de Deus, aquele povo que a palavra de Deus era como labaredas de fogo que saía dos seus lábios e aquecia corações. Então isto precisa voltar. Precisa voltar. Casa de Deus não é casa de negócio. Não, não faça isso. Não faça isso. Deus não se agrada. Volte a adorá-lo. Diga, Senhor, estou aqui para adorar o Senhor. Não vim vender nada e também não vim comprar nada. Eu vim adorar a Deus. Vim para ter um momento de oração e ouvir o que Deus tem para me dizer. Eu preciso de que Deus fale comigo. Eu não posso viver sem ouvir a voz de Deus. Só que Deus não está encontrando ouvidos abertos e corações atentos para ouvi-lo. Por que será?
Faça uma análise, um exame. Volte ao primeiro amor. Volte àquele princípio. Você sabe, você fazia parte, você não esqueceu não. Você se deixou levar por essa avalanche de coisas que foram entrando e estão aí, tudo entulhado. Estão colocando, fazendo da casa de Deus montoeira de lixo. Não é assim. Jesus não quer isso. Ali é para entrar os salvos e os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É preciso adorar a Deus na beleza da sua santidade. Em qualquer outro lugar a gente pode vender e comprar. Na casa de Deus, não. Deus abençoe, irmã Regina Mello. Então, fica aqui essa advertência de Jesus para nós. Século XXI, um século comprometedor, tantas coisas invertidas, e mais esta, a casa de Deus sendo usada de maneira indigna daquela que Jesus avisou, que Deus profetizou através dos profetas do Antigo Testamento, e Jesus veio e validou. Jesus disse, é isto, a minha casa será chamada casa de oração. Faça da casa de Deus casa de oração. Faça da casa de Deus casa de oração. Faça da casa de Deus casa de oração. E expulse os cambiadores, os vendedores, os negociadores, os enganadores. Expulse esse tipo de coisas. Mantenha a casa de Deus em pureza e santidade. E você vai ver como o poder de Deus vai ser derramado. Os cultos vão ser outra coisa. Vão ser cultos com operações sobrenaturais de Deus. Mas é preciso que Deus encontre um lugar próprio para isso. Deus abençoe a irmã Márcia, Deus abençoe a irmã Eliane. É preciso que Deus encontre um lugar para isso. O lugar precisa estar santificado. O seu coração precisa estar santificado. A sua vida precisa estar santificada. E não deve ter nada lá que distraia a sua atenção, a não ser que os seus olhos estejam voltados para Cristo, unicamente para Ele. E a palavra de Deus precisa ter espaço e ser lida e explicada de maneira que as pessoas entendam. Agora, como é que vai se entender e esta palavra entrar no coração das pessoas se não tem o preparo da oração? Na oração, Deus revela a palavra e Deus coloca palavras nos nossos lábios que nós nunca pensamos em dizer, mas Deus coloca porque estamos na posição e quando falamos, só ouvimos o testemunho. Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Por quê? Porque tem alguém na posição. Deus abençoe o irmão Smithson. Então é importante isto. Vamos voltar a fazer da casa de Deus casa de oração. Qualquer outra coisa que saia fora disso, não participe. Não dê apoio. Não aprove. Tenha responsabilidade diante de Deus. E diga, casa de Deus é casa de oração, não é covil de ladrões. Querendo Deus, amanhã retornaremos.